Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para a nossa segunda videoaula de Access 2007. Na aula de hoje nós vamos entrar em detalhes sobre tipos de dados, entender como que funciona isso dentro do Access. Então olha aí, tipos de dados. Ao criar um banco de dados, você precisará digitar dados como nome, RG, CPF e telefone, data de nascimento, e-mail, observações e muitos outros dados. Para o banco de dados, é fundamental classificar o tipo de dado que será digitado. Para isso, temos os tipos de dados. No Access 2007, tem-se 10 tipos. Nas versões anteriores, tinha-se 9. Vamos conhecer. Texto. Armazena informações do tipo texto, caracteres alfanuméricos, texto e números, até o tamanho máximo de 255 caracteres. Por exemplo, nome, endereço e outros. Explicando de uma nova forma, de modo melhor, de mais fácil entendimento. Imagine que você precisa digitar o nome completo da pessoa. Você pode escrever até 255 caracteres. 255 letras, espacinhos. Endereço. Vai que a pessoa deseja digitar o endereço da seguinte forma. Rua, espaço. São Paulo, vírgula, N, aquele azinho que fica em cima abreviando, 658. Ele não está misturando texto e número? Então, tudo isso é do caractere tipo texto. Tipo de dados, texto. Tudo bem? Vamos lá para o próximo. Memorando. Armazena informações do tipo texto, caracteres alfanuméricos, texto e números, até o tamanho máximo de 65.535 caracteres. Outro detalhe, armazena até no máximo 2 GB de dados, mas lembre-se, o banco operará mais lentamente. Exemplo, observações, detalhes, serviço executado e outros. Imagine que você está montando um banco de dados de controle de ordens de serviço. Imagine que o serviço executado precisa de uma descrição do que foi trocado, do que foi feito e de algumas observações a mais. Provavelmente neste campo você vai digitar muito mais do que 255 caracteres. Então é importante que ele seja classificado do tipo memorando. Número. Inserir dados numéricos apenas. O tamanho do campo varia em bytes de 1 até 16. Exemplo. Número da residência, quantidade inicial, quantidade de saída, quantidade em estoque, quantidade em produto e outros. Então, quando você deseja digitar dados apenas números, tá? Apenas números, vai ser do tipo número. Data hora. Armazena dados do tipo data e hora, apenas. Por exemplo, data de nascimento, data de cadastro, data de saída do pedido, hora de entrada, hora de saída e outros. Moeda. Armazena dados monetários. Você apenas digitará o número e ele será o responsável por colocar casas decimais e o estilo em moeda, reais ou outra moeda que você esteja utilizando. Exemplos. Preço de venda, preço de custo, valor. Autonumeração. Valores exclusivos criados pelo Access quando você cria um novo registro. Armazena dados como valores de 4 bytes, geralmente usados em chaves primárias. Exemplo, código, ID, identificação e outros. Autonumeração ele é muito utilizado, pessoal, para a criação de chaves primárias, para identificar que cada registro um é diferenciado do outro. Por isso que quando ele está utilizando autonumeração, a numeração será de forma automática. Ele que vai estipular quem é o código 1, quem é o código 2 e assim por diante. Sim e não. São dados do tipo booleanos. O que seria isso? Verdadeiro ou falso? O Access usa 1 para todos os valores sim e 0 para todos os valores não. Exemplo. Cliente possui plano médico? Sim ou não? E assim por diante. Objeto OLE, armazena dados como imagens,
documentos, gráficos e outros objetos de programas baseados no Windows e Office. Exemplo: imagens, fotos, documentos, planilhas, apresentações. Um detalhe muito importante, você tem que ter um servidor OLE para carregar esses objetos. Hiperlink. Armazena até 1 GB de dados. Você pode armazenar links em sites da web, sites ou arquivos de uma rede local, ou intranet, sites ou arquivos no seu computador. Exemplo, o URL do site, o e-mail. Anexo. O anexo, pessoal, é um tipo de dados novo, tá? Para o banco de dados do Office 2007. Então, novo nos arquivos ACCDB do Office, Access 2007. Você pode anexar imagens, arquivos de planilhas, documentos, gráficos e outros tipos de arquivos com suporte nos registros de bancos de dados. Assim como você anexa arquivos em mensagens de e-mail. Exemplo, documentos e outros. A vantagem do anexo, pessoal, é comparado ao objeto OLE, tá? O objeto OLE ele consegue armazenar um documento, gráfico, outros objetos. Beleza, ele armazena. Só que ele armazena de um modo muito grande, tá? Então o mais eficiente no caso é o anexo, tá? O anexo ele consegue compactar um pouquinho mais esse armazenamento dos dados, tá? Então eu consigo armazenar documentos, informações, mensagens de e-mails e outros. Agora, o importante. Tipos de dados. Assistente de pesquisa. Essa opção, na verdade, não é um tipo de dados. O assistente de pesquisa é usado para criar campos de pesquisa que vinculam campos de chaves estrangeiras a outras tabelas. Por padrão, o Axis define os campos de pesquisa como tipo de dados número. Esse assistente de pesquisa, pessoal, é quando você vai estar vinculando informações, tá, de outras tabelas ou armazenar pequenos valores para exibir para o usuário o valor que pode ele estar utilizando na inserção daquele campo, tá? Então, por exemplo, estados. Eu poderia armazenar no assistente de pesquisa SP, RJ, SC, armazenar a sigla dos estados. E na hora que o usuário fosse inserir dados, inserir um registro, na hora que ele clicasse no estado, aí aparecia a lista dos estados. Então o assistente de pesquisa, ele vai estar o quê? Vinculando campos de chaves estrangeiras. Vai pegar dados de outras tabelas ou dados que estão já informados naquela tabela, mas estão ao quê? Vinculados ao campo. Tá bom? Então aí, pessoal, foi essa primeira parte aí do conteúdo explicativo sobre tipo de dados. Agora aguarde a videoaula de métodos práticos.